plano de aula, fundamentação teórica ou revisão da literatura, farei uma síntese dessa sessão em um projeto de pesquisa. Primeiro, falar um pouco acerca da importância da fundamentação teórica, como deve ser estruturada e, em seguida, como a fundamentação deve ser conduzida em termos de pesquisa. Sendo assim, eu pergunto inicialmente, por que a fundamentação teórica deve fazer parte do projeto? Vamos partir do pressuposto que no campo das ciências contábeis há muitos estudos que já foram realizados. Muitas vezes o que pensamos escrever já existe em termos de pesquisas e publicações. Então, justamente para que não incorramos em erro de produzir algo que já se sabe ou que já se foi estudado e difundido, precisamos, antes de progredir com a nossa pesquisa, levantar esses estudos que já foram realizados. Isso nos ajudará a definir melhor o que existe, que é recomendado pelos autores para a evolução das pesquisas, e nos ajuda a pensar como podemos contribuir com o nosso estudo. Dessa maneira, o nosso estudo prestará contribuição, daí a importância da fundamentação teórica ou revisão da literatura. Como esta fundamentação deve ser estruturada? Nós recomendamos na disciplina que na seção 2 da fundamentação teórica, ela deve ser estruturada em 3 subseções, 2.1, 2.2 e 2.3. Cada subseção vai conter uma parte da fundamentação teórica. Esta subseção, então, ela deve estar alinhada, primeiramente, com o tema geral da pesquisa, né? Então, os elementos que compõem as subseções, 2.1, 2.2, 2.3, deve ter uma relação íntima e direta com o tema geral da pesquisa e também um alinhamento com o objetivo geral do estudo. Como o estudante, então, faz as escolhas, né? A escolha dessas subseções, quando da definição, o estudante deve se basear em trabalhos, né, que ele já pesquisou, né, com base no tema que ele escolheu, né, e ficar atento às estruturas que os autores utilizam em seus estudos. Ou seja, como esses autores estruturaram as suas fundamentações teóricas nos artigos que você se baseou. Então, esse é um bom elemento para você ter uma direção em termos de estruturação das subseções do seu projeto. Uma dica muito importante: se o seu projeto pretende realizar um trabalho empírico, mediante o estudo de caso, você deverá apresentar a fundamentação teórica dos trabalhos que tenham aplicação prática, ou seja, estudos teóricos empíricos. Isso vai lhe ajudar a definir as subseções do seu projeto. Ok? Uma outra questão: como a fundamentação teórica deve ser conduzida em termos de pesquisa? Imaginemos que todos vocês têm um tema de pesquisa, né? Que a primeira fase do percurso vocês já tenham iniciado, mediante o desenvolvimento da introdução. Já houve uma definição, né, do que pesquisar, com base num problema empírico, um problema teórico. Tá? Você já propôs uma questão de pesquisa, estabeleceu objetivos, um objetivo geral, estabeleceu alguns objetivos específicos, né? Então, na fundamentação teórica, você deve empregar esforços para levantar estudos mais bem alinhados, mais bem relacionados com o que você já definiu. Então, ficar atento, por exemplo, como os autores apresentam a fundamentação teórica, né? Qual o objeto de análise de estudos desses autores, o que eles usaram como base, que tipo de contexto eles utilizaram, né? E isso facilitará o desenvolvimento da sua fundamentação teórica. Um alerta: dificilmente você encontrará um artigo com as mesmas subseções
2.1, 2.2, 2.3 que você planejou. Tá? Então, provavelmente você tem que encontrar estudos com o mesmo campo temático que você projetou, organizar as subseções da fundamentação teórica, né? Pesquisar nesses estudos revisões de acordo com as subseções que você estruturou, ver quais autores foram referenciados nesses estudos, buscar as bases de pesquisas da universidade que tenham esses estudos, esses autores, né? Realizar os seus fichamentos e realizar a revisão da literatura ou fundamentação teórica com base nesses autores. Importante que em cada subseção, 2.1, 2.2, 2.3, você identifique nesses subtemas quais os autores mais bem referenciados, aqueles autores que nós chamamos de seminais, aqueles autores que sempre aparecem em vários estudos que tenham como base aquele subtema de pesquisa. Então, finalmente, sugiro que você deva fazer integrar elementos teóricos, né, e empíricos das subseções que estejam alinhados com o que você pretende desenvolver na segunda fase do trabalho, ou seja, você tem que projetar, planejar a segunda fase, né, que é o semestre subsequente, e tentar alinhar, né, fazer um alinhamento dessas subseções com o que você vai lá no trabalho prático, vamos dizer assim, né, desenvolver. Tá bem? Então, fico muito agradecido. Na dúvida, estaremos à disposição de vocês e desejamos um bom trabalho.